Então tá, vamos começar a nossa aula então, que hoje é revisão para a prova, que é segunda-feira. Revisão geral hoje. Beleza. Toda a matéria, tá? Eu vou Vamos lá, né? para a gente começar a trabalhar. Ok? Deixa eu tirar aqui. Tá, então, o nosso conteúdo começa lá em resumo, leitura, né? Lá em leitura, certo? É o nosso primeiro tema aí da nossa revisão. Leitura e resumo, eu sinceramente acho que é bem simples leitura e resumo. Não tem maiores dificuldades, não, no meu modo de ver. Não é? Eu até entendo que... Professor, Ué, tá cortando para mim, tá mutado, professor. Você tá mutado, professor. Voltei. Eu fui mexer aqui. Botei. Pronto. É porque o pessoal fica entrando, já entra falando, eu fui mutar alguém aqui e mutei eu mesmo. Então, como eu disse, leitura, eu acho que é um tema bem simples, leitura. Não tem maiores segredos. Não é? Toda a teoria está aqui na apostila. Certo? Eu vou explicar, mas é basicamente ler o que está na apostila e estudar o que está na apostila. Não tem segredo. Tá? Então, nós vimos que a leitura ela se inicia antes mesmo de nascermos, não é? A leitura ela se inicia ainda no ventre materno, não é? Porque a leitura ela nasce com a percepção das coisas. Então, a partir do momento que a criança, ainda feto, não é? Nascituro, ela começa a perceber as coisas do mundo pelos sentidos, porque ela sente calor, ela sente frio, ela percebe o carinho do pai, da mãe, enfim, de alguém, não é? Ela percebe uma luz forte, ela reconhece a voz. Então, isso tudo é leitura de mundo. Por isso, nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que a leitura ela é uma atividade muito complexa, certo? Mas a leitura, antes de mais nada, ela é dividida em níveis, no nível sensorial, emocional e racional, onde o nível sensorial é a leitura que nós fazemos a partir das respostas que damos aos estímulos, ou seja, esses estímulos aos quais nós respondemos, é a percepção que nós temos do mundo através dos órgãos do sentido, não é? Então, se eu pego numa colher, numa panela, num cabo de panela, alguma coisa, e solto e digo, nossa, quente, não é? Isso é um estímulo, é o calor. Então, essa percepção que você tem a partir do tato é um tipo de leitura, certo? Porque, pensando dessa forma, nós podemos dizer também que a leitura, ela ultrapassa, ela está muito além do que a decodificação do código linguístico. Então, para ler as coisas, para ler o mundo, não é? Eu não preciso conhecer o código linguístico, certo? Para ler as coisas, eu não estou falando de texto, não. Para ler as coisas, ler o mundo, vou colocar assim fica melhor, né? Para ler o mundo, eu não preciso conhecer o código linguístico, porque calor é calor em qualquer lugar do planeta. Não é? Frio é frio em qualquer lugar do planeta. Fumaça, que eu sinto o cheiro, não é? É fumaça de queimada, enfim, de fogo em qualquer lugar do planeta. Não há um sentimento diferente em lugar nenhum do planeta. Não é? Tudo que nós sentimos aqui, o que o ser humano sente aqui, é a mesma coisa que ele sente em qualquer lugar. Então, a leitura de mundo, ela não depende do conhecimento do código linguístico. Certo? Tranquilo? Então, a leitura sensorial é a leitura que nós fazemos a partir dos órgãos do sentido, ou seja, são as respostas aos estímulos externos. Não é? Beber um café e falar, nossa, café quente, a sensação do calor é um tipo de leitura de mundo. Assim, quando você sente o cheiro de um perfume ou de um calor, né, de fumaça, diz, nossa, que cheiro bom, desagradável, ou que coisa desagradável, enfim, fumaça, fogo, né? Tudo isso é
uma leitura de mundo no nível sensorial, porque é feita a partir dos órgãos do sentido. Certo? Leitura sensorial é a leitura de mundo feita a partir dos órgãos do sentido. A leitura emocional é aquele tipo de leitura de texto, não é? Que, de alguma forma, desperta as emoções. Não é? Ou eu posso dizer que é aquela leitura que desperta no leitor algum tipo de emoção, que é essa leitura emocional aqui. Nossas emoções são despertadas conforme as situações, os ambientes, a leitura, não é? Então, se eu gosto ou se eu não gosto de um texto, de um ambiente, né, de um ambiente não, porque vai ser sensorial, né? De um texto, é porque se eu gosto ou se eu não gosto desse texto, é porque eu estou fazendo uma leitura, então, no nível emocional. Não é? Se eu sinto amor, ódio, prazer, rancor, desconforto, enfim, seja lá qual for o sentimento que eu tenho por aquele texto que eu estou lendo. Isso é uma leitura feita ao nível emocional, que é o tipo de leitura que desperta no leitor algum tipo de emoção, certo? E a leitura no nível racional. A leitura no nível racional é a leitura que se faz do texto abstraindo todo o emocional. Então, na leitura racional, eu desconsidero as emoções e em desconsiderando as emoções, eu busco unicamente e exclusivamente o conhecimento. Então, não é o caso de gostar ou não gostar, sentir desconforto, aversão, ou seja lá o que for por aquele tipo de texto, que eu não vou lê-lo racionalmente, certo? Que eu vou buscar apenas o conhecimento. Por mais que eu não goste, ou por mais desconfortável que eu me sinta lendo aquele texto, certo? Tranquilo? Tranquilo, né? Sem moleza. Sem moleza. Aí nós temos os tipos de leitura, não é? Os tipos de leitura são leitura informativa, que é o tipo de leitura onde se buscam respostas às questões específicas, certo? A leitura informativa busca respostas às questões específicas. Essa leitura informativa, ela é separada em dois momentos. Um primeiro momento de uma leitura seletiva, onde a sua finalidade é identificar o núcleo frasal, a ideia nuclear, o núcleo frasal dos parágrafos, não é? Que eu leio. E nessa identificação do núcleo frasal, automaticamente eu desconsidero o resto do texto. Certo? Certo. E, como diz o texto aqui, em geral, a ideia principal, ou núcleo frasal, né, que ele está chamando de ideia principal, mas nós chamamos de núcleo frasal, normalmente, em geral, é a primeira oração da frase, é a primeira frase do parágrafo. Certo? Isso é normalmente, não é regra. Não é regra, tá? Tranquilo? Mas normalmente é assim mesmo. Leitura seletiva, finalidade identificar a ideia nuclear, e normalmente essa ideia vem na primeira frase do parágrafo. Esse é o primeiro momento, o primeiro passo da leitura informativa. O segundo passo é uma leitura crítica. Essa leitura crítica leva ao leitor, ou exige do leitor, uma visão abrangente em torno do assunto focalizado. Porque nessa leitura aqui, eu tenho pleno conhecimento do texto. Eu já decifrei, entre aspas, né? Eu decifrei todo o texto. Então, na minha leitura seletiva, eu tenho condições de compreender, de fato, todo o texto. Certo? A leitura seletiva é aquela leitura que me leva a estabelecer diferenças entre as sucessões de ideias. É um diálogo com o texto. Certo? E essa leitura seletiva, que é o segundo passo da leitura informativa, ou que completa a leitura informativa, é o que antecede, digamos assim, a leitura interpretativa. Que a leitura interpretativa é o quê? É o pleno domínio, aqui, entendimento do texto, total domínio da leitura informativa.
Então, a leitura interpretativa é a consequência da leitura interpretativa, da leitura informativa, certo? A leitura informativa se divide em 2 passos, né, em 2 momentos, que antecedem a leitura interpretativa, que é a consequência da leitura informativa, certo? Se eu consigo fazer uma leitura informativa correta, bem feita, não é? O passo seguinte é a leitura interpretativa, que é o diálogo, é a crítica com o texto. A crítica não no sentido pejorativo, não no sentido de falar mal, crítica no sentido de diálogo, de dialogar com o texto, certo? Contrapor ideias, contrapor argumentos com o texto. Tranquilo? Tranquilo. Isso é moleza. Aí nós vamos para a estrutura do texto. Estrutura superficial, intermediária e profunda. Na estrutura, eu falei de conhecimento linguístico e conhecimento de mundo. Eu já falei isso várias vezes para vocês. Conhecimento linguístico é o conhecimento da língua, é o conhecimento gramatical, conhecimento lexical, é o conhecer a língua, não é? E todas as normas e regras que regem a utilização daquele código qualquer. No nosso caso aqui, o português. E o conhecimento de mundo, que eu falei, é a contrapartida do leitor. Não é? É o contato que ele tem com o mundo, com as coisas, enfim. É esse conhecimento de mundo que me permite fazer esta leitura interpretativa aqui. Se eu não tenho conhecimento de mundo, certo? Eu sou uma pessoa limitada, nunca li nada, não quero saber, só sei o que passa na Globo, né? Enfim, só o que está no Facebook, no Instagram, essas coisas, você não consegue fazer uma leitura interpretativa de um texto, decentemente. Não vai conseguir, porque você vai ter uma visão de mundo limitada, muito limitada, certo? É só a leitura que vai nos permitir abrir as janelas do mundo, abrir as janelas do conhecimento. Não tem fórmula mágica. Não tem negócio de ficar procurando resumo e comentário de texto lá na internet, como alguém perguntou para mim se podia para fazer. Lembra que eu passei um resumo para vocês? Alguém veio perguntar para mim se era só aquele do texto mesmo, ou se podia pesquisar na internet. Gente, você vai fazer um resumo de um texto 15 linhas, quer olhar na internet como é que faz? Ou você já tem um pronto? Demais, né? Complicado, né? Então, é o conhecimento de mundo que me permite ter conhecimento bastante suficiente para fazer esta leitura interpretativa aqui, que é o contato com o mundo, com as coisas e tal. Aí nós passamos lá para as estruturas. A estrutura superficial. É nessa estrutura onde se afloram os significados mais concretos e diversificados. Estrutura superficial, elementos concretos e diversificados. Quais são os elementos concretos e diversificados que eu percebo nessa estrutura superficial? O narrador, personagens, o tempo e ações concretas. Tempo e as operações concretas, e as ações concretas. O narrador, eu disse que nós não íamos entrar em maiores detalhes, porque não faz parte da grade de vocês, não é? O narrador, para nós, será sempre o narrador. O narrador. Os personagens são aqueles personagens que participam da história, da fábula que você está lendo. Certo? Seja o Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, Bela Adormecida, enfim. São as personagens que participam lá na história que você está lendo. Certo? Os cenários. O cenário é onde se passa a história. Onde se passa a fábula. Pode ser num castelo, numa mata, numa floresta, numa praia. Enfim, é onde se passa a história. Isso sempre vai ter na fábula. Sempre vai ter. Certo? O tempo. O tempo é quando se passa a história. Quando se deu a fábula em que você está. Espera aí, eu não travei, não. Vai para trás. O tempo é quando se passa a história. Ora, o tempo é um caso particular nas fábulas. Porque o tempo nas fábulas
nas fábulas, normalmente, ele é indefinido. É o que nós chamamos de tempo fantástico maravilhoso. Ou simplesmente o tempo ele é indefinido. Porque as fábulas começam com o era uma vez. Essa expressão era uma vez coloca o tempo como sendo indefinido. Coloca o tempo fora do tempo. Não é? Era uma vez num castelo distante. Quando que foi? O era uma vez não tem tempo, não tem quando. Então, o era uma vez, é como a gente costuma dizer, ele coloca o tempo fora do tempo. Certo? Então, o tempo ele é das fábulas, normalmente, a menos que seja explícito no texto, esteja escrito lá, era o ano de 1214. Pronto. Aí eu tenho o ano de 1214. Eu tenho o tempo. Certo? Se não tem, o tempo é indeterminado. Ele é fantástico, maravilhoso. Certo? E as ações concretas. As ações concretas são as ações descritas no texto. Está lá escrito textualmente o que aconteceu. Não é? A Branca de Neve, a Bela Adormecida, eu não lembro mais como é que começou a história, mas morde a maçã, a bruxa a rainha quer matar a Branca de Neve, já não me lembro mais por quê, envenena a maçã, dá a maçã para ela morde, fica assim, vem o príncipe, beija e ela acorda. Um negócio assim, eu não lembro muito direito na história. Mas são as ações descritas na fábula. Está escrito lá o que aconteceu na fábula. Aconteceu isso, 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 isso. Essas são as ações concretas. Certo? Certo. E a estrutura intermediária. Na estrutura intermediária, as coisas, onde se define basicamente os valores, não está escrito no texto. É como se eu tivesse que entrar dentro do texto. Certo? Isso está implícito, não é textual. Aí eu tenho que entender, eu tenho que saber ler o texto para perceber a estrutura intermediária, que são os valores. Toda fábula, toda história tem valores. E esses valores sempre são antagônicos. Sempre são antagônicos. Ou dicotômicos. Tá? Dicotômicos e antagônicos são têm o mesmo significado. É a mesma coisa. Ok? Se esses valores são antagônicos, em toda fábula, em toda história, eu tenho que saber entender e perceber na história quem é do núcleo A, sei lá qual é o núcleo, e quem é do núcleo B. Quem é o bem, quem é o mal. Quem é a guerra, quem é a paz. Quem é o ódio, quem é o amor. Quem é a ignorância, quem é o conhecimento. Quem é a luz, quem é a escuridão. Quem é o lado da força e o lado negro da força. Certo? Mas aí vai de cada um que vai perceber essas coisas. Certo? Eu posso perceber de uma forma, a pessoa que lê pode perceber de outra. O João, a Larissa, a Rosane, enfim, qualquer um que leia pode perceber um outro valor qualquer. Não há o menor problema. Só é claro que não pode ser uma coisa muito estúpida, muito absurda, as diferenças também, nem tanto, né? Ok? Ok. E a estrutura profunda. Na estrutura profunda é onde ocorre, onde se definem, onde aflorem, onde se percebem os significados mais abstratos e mais simples, que também não está escrito lá no texto. Eu tenho que entrar mais fundo dentro da história. A minha interpretação, a minha percepção da história tem que ser mais profunda, certo? O meu entendimento do que está por trás do texto tem que ser mais aprofundado. Para perceber a estrutura profunda. Por isso ela se chama profunda, porque está lá no fundo. Tá? Tranquilo? E essa estrutura profunda, ela se faz, ou nós a fazemos, ou nós a interpretamos, na forma de um ditado, como o amor constrói e a violência arruína. Não é? Como mais vale um na mão do que dois voando. É como
antes só do que mal acompanhado, de onde menos se espera, é de onde não sai nada mesmo, alguma coisa nesse sentido. Quem tem terra de cego, quem tem um olho é rei, e tem inúmeros ditados, que podem ser aplicáveis a esta ou àquela obra, depende de como você percebe a estrutura profunda daquela determinada fábula, daquela determinada obra que você está lendo e interpretando, e fazendo esse tipo de análise. Tranquilo? Sim. Beleza, né? De leitura é só isso, não tem mais. Alguém quer perguntar alguma coisa ou eu posso passar para frente? Por mim, pode passar. Pode passar. Então, vamos embora. O resumo. O resumo também é muito simples. Não vejo a menor dificuldade em fazer resumo. Sinceramente, não vejo. Tá? O resumo. O que nós temos que prestar atenção na confecção dos resumos é que nós não podemos perder de vista estes 3 elementos. Cada uma das partes essenciais do texto, ou seja, eu posso dizer que cada parágrafo ou cada parte da história, certo? Porque se eu pular uma parte, fica sem lógica, fica sem conexão, eu perco o encadeamento das ideias, certo? A progressão com que essas partes aparecem no texto, ou seja, uma coisa leva a outra, não é? Eu tenho várias partes no meu texto. Uma coisa sucede à outra, encadeia as coisas. Se eu considero cada uma das partes, não é? Por uma lógica, eu tenho que obedecer à progressão com que essas coisas aparecem no texto. Porque senão, como eu falei, já imaginou você começar a contar a história do Brasil pela proclamação da República? Não é? Você põe lá, proclamação da República, independência, descobrimento. Uai, negócio errado aí, não tem? Você põe lá, descobrimento e independência. Uai, cadê a proclamação da República? Né? Vocês estão entendendo? Então, tem que obedecer Tem que não só... Oi? Tem que ter uma ordem, né? Isso, a ordem em que as coisas aparecem no texto. Né? Então, observada todas as partes e a progressão com que essas partes aparecem no texto, a correlação que o texto estabelece entre cada uma dessas partes é uma consequência. Tem segredo. Se você obedecer a essas duas, né, a cada uma das partes e a progressão, estará estabelecida a correlação. Tem que estar. Não tem como não estar. Certo? Mas essas são as 3 coisas, os 3 elementos, as 3 partes essenciais quando da construção de um resumo. Cada uma das partes, ou seja, as partes que constituem o texto, a progressão com que essas partes se sucedem, com a progressão com que essas partes aparecem no texto, e a correlação que o texto estabelece entre cada uma dessas partes. Isto é, condição de existência, de confecção, de feitura, de escrituração de um resumo bem feito. Certo? Aí nós partimos, então, para os tipos de texto. De resumo. O resumo indicativo e descritivo é o tipo de texto em que há apenas referência às partes essenciais do texto. Esse é o resumo indicativo. Eu faço apenas referências às partes essenciais do texto. A essas partes essenciais aqui, ó. Essas partes essenciais aqui. E de que forma eu faço essas referências a essas partes essenciais? Frases curtas. Tá? As frases curtas. Por que frases curtas? Porque a extensão do texto, desse resumo, ele é de 15 a 20 linhas. Então, eu não tenho espaço para ficar enchendo linguiça, ficar escrevendo abobrinha, floreando as coisas. Não tem. Certo? No resumo indicativo. O resumo indicativo, então, ele faz apenas referências às partes essenciais do texto, se utilizando de frases curtas, porque a sua extensão é de 15 a 20 linhas. Certo? Certo.
O resumo informativo ou analítico é o tipo de resumo em que há uma redução do texto original, não é? De 1/3 a 1/4 da sua extensão. Então, se o meu texto tem 10 páginas, um resumo informativo terá o quê? 2, 3 páginas, alguma coisa assim, 2,5, né? 3 páginas, no máximo. Certo? Aqui, nesse tipo de resumo, como neste aqui também, é claro, não é? Eu vou abolir os gráficos, citações, exemplificadões, mantendo a estrutura e os pontos essenciais, porque nós já vimos que esses pontos essenciais aqui é condição do texto, do resumo. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. O resumo crítico. O resumo crítico é um desses dois resumos, eu posso dizer, que é um desses dois aqui, qualquer um, é um resumo, enfim, seja indicativo ou seja informativo, que admite juízo de valor, que permite julgamento de valor. Então, se eu fizer um desses dois resumos aqui e colocar a minha opinião, ele deixa de ser indicativo ou informativo e passa a ser crítico, porque tem a minha opinião, coisa que o resumo indicativo e informativo não admite, que é a minha opinião, o meu julgamento de valor, meu juízo de valor. Certo? Então, o resumo crítico é o mais simples. É o resumo com a minha opinião. Virou resumo crítico, independente do tamanho. Tá? Isso aqui eu acho que eu falei, não me recordo, não é o caso. A sinopse. Todo dia o pessoal entra faltando 5 minutos para acabar a aula. A sinopse é um resumo de um artigo ou de uma obra literária. Quem faz a sinopse? O autor ou o editor do livro, um dos dois, que é aquele textinho pequeno atrás da contracapa do livro, ou na capa do CD do filme, tem aquele textinho explicando bem sucintamente, ali em 10, 15 linhas, sei lá, alguma coisa assim, menos do que isso, né, que é umas linhazinhas pequenas, o conteúdo da obra. Aquilo ali é a sinopse. Quem faz a sinopse ou é o autor do livro, enfim, ou do filme, enfim, ou o editor ou o diretor, no caso de obra cinematográfica. A resenha é um resumo crítico que admite julgamentos, avaliações, comparações e comentários pessoais. A resenha é um caso especial do resumo crítico, certo? Seria o desenvolvimento, não sei se eu poderia dizer desenvolvimento, do resumo crítico. O resumo crítico só admite a minha opinião, o meu juízo de valor. A resenha, ela tem que ter a minha opinião e a de outras pessoas, de outros autores que escreveram sobre o assunto que eu estou resenhando, que eu estou fazendo o resumo. Certo? Então, resenha é muito difícil, muito complicado fazer resenha. Aí, na faculdade, os professores, por vezes, podem até pedir resenha para vocês. Se algum professor pedir para fazer uma resenha, vocês podem perguntar, professor, o senhor não quer um resumo crítico, não? Porque resenha é muito complicado, é complexo, demorado, não é fácil de fazer. Não é para qualquer um fazer. Tá? Tranquilo? E tem muito professor que usa o termo resenha crítica. Eu não concordo com resenha crítica. Resenha crítica, para mim, é o mesmo que dizer entrar para dentro, sair para fora, subir para cima. Tá? Que é o que é pleonasmo vicioso. A resenha já é, por natureza, crítica. Se não for crítica, não é resenha. Eu peguei para entrar aí para mim. É resumo. Certo? Então, não há por que falar em resenha crítica. Eu conheço doutora, inclusive da faculdade, nós já tivemos brigas feias, ela é doutora acho que literatura, eu acho. É amiga minha, nós já tivemos umas discussões homéricas, assim, discussões pesadas, ela dizendo em resenha crítica e eu dizendo que isso não existe. Mas, enfim, vai do professor que vocês têm. Eu, enquanto professor de vocês, digo que não tem resenha crítica, porque ela é, por natureza, crítica. Então, não há por que falar em resenha crítica. É igual falar sair para fora. Né? O tal do pleonasmo vicioso.
Certo? Certo. Alguma dúvida com relação ao resumo? Que eu acho que é só isso mesmo. Alguma dúvida com relação ao resumo? Tranquilo, Pra né? mim tá Tranquilo. Tranquilo. Isso é fácil, mano. Eu tenho até vergonha disso, né? Seja, isso é fácil demais. Deus me livre. O fichamento. Aqui faltam 5 minutos para terminar essa aula. Eu vou só começar o fichamento aqui para adiantar um pouquinho. Até pensei em acabar agora, mas dá para nós falar um pouco. O que é o fichamento? O fichamento consiste em organizar informações relevantes sobre um determinado assunto em fichas. Essa é a função primeira e única do fichamento. Organizar informações relevantes sobre um determinado assunto em fichas. Você pode usar essas fichas depois para o que você quiser. Certo? Normalmente se faz fichamento para facilitar depois as citações, as inserções dessas informações relevantes que você tirou em trabalhos futuros, em textos, artigos, enfim, trabalhos acadêmicos que você vai fazer ao longo da sua carreira, ao longo do seu caminhar acadêmico. Certo? Eu desconheço quem sai fazendo fichamento a 3x4 e tudo quanto é livro que lê. Não conheço ninguém que faça isso, não. Agora, a partir do momento que você se propõe a escrever um artigo, um trabalho sobre determinado tema, sobre determinado assunto, o que acontece? Você começa a ler sobre aquele assunto, sobre aquele tema. E aí sim, o que você lê sobre aquele assunto e aquele tema, você começa a fichar. Porque essas informações que você marcou, que você retirou e passou para as fichas, vão ser importantes quando você for escrever o seu artigo, o seu trabalho, sobre aquele tema que você está pesquisando. Certo? Certo. Tanto citações diretas quanto citações indiretas, né? As mesmas. Então, quais são os tipos de fichamento que nós temos? Nós temos a ficha de catalogação, ou ficha bibliográfica, ou catalogação bibliográfica, tanto faz. Quais são as informações que eu tenho na ficha de catalogação? O autor, o título e o assunto. Só essas 3 informações. Não tem segredo. É só isso. De que forma? Desta forma aqui. Desta forma. O que eu desenhei aqui é aproximadamente, né, o que é uma ficha. Aproximadamente não, a ficha só é assim, só que ela tem pauta, ela tem linhas que essa aqui não tem. Tá? Mas dessa forma. Esta área aqui nós reservamos para as referências bibliográficas, certo? As referências bibliográficas, que a ficha de catalogação não tem referência bibliográfica. A ficha de catalogação só tem o autor, o título e o assunto. Disposto desta forma aqui. Se não for assim, está errado. Certo? Certo. Tranquilo? Algum problema com a ficha de catalogação? Tranquilo, né? Tranquilo. Não, Tranquilo. No meu aqui, faltam 2 minutos para terminar a aula. Eu vou encerrar agora. Primeiro, para não me cortar de novo, igual ela sempre corta. E a gente retoma daqui 22 minutos. Tranquilo? Ok. Ok. Aqui. Fechou.